Eduardo Bueno, o Peninha, insinuou que o Renan cheira pó. É isso? Será? O título do vídeo dele é O Candidato que Virou Pó. O comentário mais curtido é: o advogado do Eduardo Bueno não deve ter um minuto de paz. Será? Vamos ver junto. Você sabe que o Eduardo Bueno foi aquele maravilhoso, né? Aquele maravilhoso ser muito empático que falou que foi bom para os filhos do Charlie Kirk que o pai deles tinha sido assassinado. Depois ele pediu desculpas. Depois ele pediu desculpa por ter pedido desculpa e falou que ele não deveria ter se arrependido e que não se arrepende mesmo e que falaria de novo, e é isso aí. Esse é o cara que fez esse vídeo. Vamos ver? Eu vou assistir ele no 1h25. Vamos lá? Lembrando que, provavelmente quinta-feira, eu vou confirmar a data e horário, mas quase certo que quinta-feira à tarde eu estarei na Bienal do Livro com o meu livro Javier com J. Olha o estoquezinho dele lá em cima, ó. Tá vendo? Pra quê? Pra você ir lá, pegar um exemplar e sair com autógrafo. Ah, mas não quero comprar o livro, então só aparece lá pra me ver, mano. Demorou? Vamos trocar aquela ideia? Vamos fazer a Bienal ter um público nosso também? Vamos nessa? Então vamos começar com o vídeo aqui. Já dá like no vídeo, hein? Foi. Você mesmo aí, você que é seguidor fiel do canal Buenas Ideias. Vamos pra começar o seguinte, cara, uma coisa que me deixa muito incomodado, tá? É quando o cara tem uma babinha ou alguma coisa no lábio e ele não percebe, ele vai falando e o negócio vai mudando de lugar e puta, cara, que coisa constrangedora, cara. Você tá com uma babinha aqui, Eduardo. Mas vamos lá, velho, vambora. Tudo de bônus que esse canal te dá. Então agora chegou a hora dos ônus. E o ônus é o seguinte: agora passou pra cá, você vai compartilhar comigo os meus dilemas, as minhas dúvidas, que está talvez até as minhas dívidas. Não, minhas dívidas é melhor que não compartilhar. Mas as minhas dúvidas sim. E qual é a dúvida que me assombra nesse momento? Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Eu tive a ideia originalmente de fazer um episódio sobre todos os candidatos à presidência do Brasil nas eleições que se aproximam, estão cada vez mais próximas, serão em outubro as eleições presidenciais que vão, mais uma vez, decidir os destinos da nossa nação. Então, para te orientar no teu voto, eu ia fazer um perfil generoso, gentil, acessível, como tudo que faço, sobre os candidatos à presidência. Inclusive, dei início a esse projeto fazendo um incrível, majestoso perfil do candidato feudal. Eu não vou fazer essa série. Porém, agora surgiu uma informação tão preciosa, tão majestosa, tão incrível, que me deixou... Eu nem sei como é que ela me deixou. Eu nem teria como te dizer como é que ela me deixou. Surgiu a informação de que um dos candidatos à presidência cheira pó e depois de cheirar pó, pega traveco depois de cheirar pó. E que gosta de ver mulher transando com mulher. E que gosta de ver a própria mulher transando com outro homem. Então daí eu digo, não, ele cheira pó. Ele pega traveco depois de cheirar pó. Não me faz votar em ti. Eu já estava quase determinado a votar nesse candidato jovem, assim que nem eu, impetuoso, assim que nem eu, destemperado, quer dizer, não, destemperado não, destemido, assim que nem eu. Esse candidato é um santo, assim que nem eu. Quando eu descobri que esse candidato tomava cogumelos alucinógenos e fumava maconha. Também, essas informações, tanto a do cogumelo alucinógeno, quanto esta, melhor ainda, que ele cheira pó e depois pega um traveco, ele cheira pó e toma um traveco. Foi dito por um próprio... A consternação foi causada por um próprio companheiro dele, um tal Rafael Costenaro. Rafael Costenaro, que era daquele movimento MBL. Bom, tá claro que ele tá falando do Renan, né? Achei que ele ia ficar nas indiretas, tal, não. Mano, Eduardo Bueno, deixa eu te falar uma coisa. Você é um cara que... Você tem esse jeitão, tá? E beleza, você mistura fofoca com história, e você faz umas coisas engraçadas e legais. Aí você vai fazer um vídeo sobre um pré-candidato. Um candidato, desculpa. Aí, curiosamente, você escolhe fazer um vídeo só sobre ele. Ou seja, ele está lhe incomodando. Ótimo. Então, é o nosso objetivo. Daí você vai dar uma informação que é uma fofoca, né? Que se fosse verídica, se fosse verídica, por si só, não era nada relevante, mas foda-se. Aí você vai dar uma informação que é uma fofoca, que parte de uma mentira, de um mentiroso contumaz, e aí você me fala o nome do cara errado ainda. Você enche tanto, sabe, que as pessoas têm que ler, as pessoas têm que ser precisas, as pessoas têm que entender. Aí você vai fazer um vídeo, seu vídeo tem 27 minutos, mano, baseado numa mentira de um mentiroso, e você sequer sabe o nome do cara, mano.
e que se envolveu com o MBL, que é um movimento espetacular, que eu apoio plenamente, porque você sabe, né, cara, eles são liberais na economia e conservador nos costumes. Não, isso é mentira. Você tá pegando uma mentira que foi dita sobre nós há, sei lá, 5, 6, 7 anos, e a gente zoou esse discurso, inclusive. Cara, Eduardo Bueno, assim, é muito triste, cara, que você... que era um cara legal, cara, você se comunicava legal, você tinha umas frases legais, a tua entrevista no Pânico lá de 2016, 15, sei lá, uma entrevista mó legal, velho. Você virou essa merda aí, velho. Sério que a tua crítica vai ser, eles são liberais na economia e conservadores no costume. Não, cara, a gente tira sarro de quem fala essas coisas. Just like me, exatamente como eu, que sempre acreditei no poder do mercado e sempre acreditei em costumes conservadores, como cheirar pó e pegar traveco. Hã? Fala sério, quem é que nunca cheirou pó e depois transou com traveco? Essa história aconteceu. Era uma roda, não vou dizer o nome das pessoas, mas eram pessoas bem conhecidas do... A Babinha veio pra cá agora. Do entretenimento cultural brasileiro. E aí todo mundo bebum assim, e um dos caras disse assim, pior que é verdade, fala sério, quem é que nos anos 80 nunca cheirou pó e depois pegou um travesti? E era uma mesa redonda. Aí o cara do lado dele disse assim, eu não, o outro, eu não, eu também não, eu nunca, eu jamais, eu também não. Voltou pro cara, o cara disse, como metáfora, fala sério, quem é que como metáfora nunca cheirou pó nos anos 80 e depois pegou um travesti? Ora, como metáfora todo mundo. A questão é que o Renan Santos falou, esse o nome dessa criatura horrorosa, nojenta, vomitativa, desprezível, repugnante, nojenta, vomitativa, asquerosa, indizível, ínfima, nojenta, mal cheirosa. O nome dessa criatura, Renan Santos. Ele é um dos fundadores do tal MBL, Movimento Brasil Livre, do qual faz parte aquele Kim Kataku, aquele filhote de Jaspion. Cara... Vamos lá, cara, ó. Seu vídeo tem 6 minutos e meio já. Você não trouxe nada. Você não trouxe nada. São 6 minutos e meio de vídeo absolutamente vazios e só xingando. Agora você vai falar sério. Vamos ver agora, vai. Todas as pessoas que se interessam verdadeiramente por mim, né? Pela minha imagem, pelo que eu tenho a dizer, diz, porra, cara, não te rebaixa falar dessa gente, não seja assim, não diz essas bosta toda que tu diz, não. Nossa, agora a Babinha veio pra cá, velho. Ela já esteve em todos os cantos da boca dele, cara, que coisa nojenta, pelo amor de Deus, velho. Num vídeo onde ele passou quase 7 minutos chamando o Renan de mal cheiroso, vai. Essa na internet, todo mundo, minha família, meus amigos mais íntimos. Daí na rua é o seguinte, poxa, Peninha, tu é demais, tu diz o que tava trancado aqui, só você diz o que eu queria dizer, mas não consigo, não tenho canal, não tenho coragem, e você diz. Então eu quero dizer o seguinte, evidentemente, eu não desprezo os conselhos e os toques que a minha família e meus amigos me dão. Pena que eu não consigo cumpri-los. E eu não estou nem um pouco interessado nas pessoas que me dizem assim, você diz o que eu queria dizer. Eu só digo isso porque eu não aguento, eu não digo por ti. E digo quase que contra mim. Mas é que, cara, esse mundo é tão escroto, é tão podre, é tão nojento, o mundo como um todo, e o Brasil particularmente, e a política brasileira, que não dá para aguentar a existência dessa gente repugnante. E aí de todos esses repugnantes, porque é o seguinte, cara, a UDN, a Arena, o PDS e hoje o PL, eles sempre foram o suprassumo dessa escumalha, dessa direita horrorosa, golpista, conservadora, canalha, mau caráter, antidemocrática, assim, a sujeira concentrada do elitismo brasileiro. Mas daí surgiu uma vertente jovem, consubstanciada no surgimento do partido chamado Novo, do MBL, do Vem Pra Rua, do Mamãe Falei, e agora desse partido Missão. Porque esses caras tinham que ser exterminados. Liberdade de expressão. Vocês defendem a liberdade de expressão nas redes. Exterminado que nem barata. Não, é outro conceito que você errou de novo. A gente defende a liberdade de expressão, sim. A gente defende que haja consequências para quem comete crimes através dela. A gente não acha que você pode, por exemplo, sair defendendo o nazismo. A gente não acha, por exemplo, que você possa sair defendendo o assassinato de pessoas que você não concorda. Entendeu, Eduardo Bueno? Cara, eu nem tenho muito o que falar. O seu vídeo sozinho, ele é tão podre que é só deixar rolar. Você viu que eu tô meio quieto aqui. É difícil fazer isso no React.
né? Vamos lá, vamos continuar. Estamos no 9 minutos, vamos ver. No sentido metafórico. Vocês não tinham o direito de respirar, politicamente falando. Vocês não tinham o direito de existir, sociológica, histórica e antropologicamente falando. Vocês representam o suprassumo de uma Nossa, cara, malha. rapidão. Finalmente a babinha saiu. Agora ele passou a mão, deve estar em algum lugar da mão dele. Ainda bem que saiu essa babinha. Vamos lá. Fazia sentido, porque a UTN, a Arena, o PDS, o PL, por mais imundos, escrotos que sempre tenham sido, tinham sentido. Mas daí surgiu essa juventude conservadora, liberal na economia e conservadora nos costumes. Conservadora nos costumes, fazendo o rolê da Blonde, que nem o tal Arthur Duval. E esse mesmo... Mano, acerta o nome, é Tour de Blonde. Tour de Blonde. Tá? E não é de Blonde com T-H-E. Tour the Blonde. Não é I, é Tour de Blonde. Entendeu? E isso não tem nada de anticonservador. Você, vamos lá, o Renan, o que é o Tour de Blonde? O Renan, jovem, 20 e poucos anos, viajar para países diferentes do dele, e países ricos, tá? Ele foi pra Suécia, tá? Pegar mulher, tem nada de anticonservador isso, cara. Um jovem heterossexual tem que fazer isso sim. Eu recomendo, eu continuo recomendando. Voltando. Santos, que teriam ido pra Suécia. Suécia já é diferente, hein? Mas teriam ido ali pra Europa do Leste pegar loira. Sabe quando pegaram o cara na Ucrânia, acabaram, espero que tenham acabado com a carreira do cara. Pior que não acabaram, velho. Pior que não acabaram, velho. Eu vou te falar, primeiro que eu acho que esse vídeo meu, eu acho, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse vídeo meu vai dar mais visualização que o seu. Deixa eu ver quantas... Eu nem tô vendo, teu vídeo tem 21 horas aqui, tá com 44 mil visualizações. O meu, provavelmente, em 21 horas vai ter mais do que isso, tá? Mas eu nem meço a carreira por quantidade de visualização. Agora, cara, não sei se você sabe, mas eu fundei um partido que vai participar da primeira eleição agora. Né? Então não, cara, vocês não acabaram com a minha carreira. Vocês me tiraram o mandato e aí o que aconteceu? Eu falei que outras cabeças iam nascer e nasceram, só que agora vai nascer ainda mais, vai ser mais ainda, porque primeiro agora a gente tem Kim, Guto e Amanda, é isso? Vai ter Matheus Batista lá no Sul, quem mais tem? Não lembro agora, mas tem a Luana em Minas Gerais, o Russo, tem um monte de gente, eu tenho medo de errar e esquecer de falar alguns nomes. Só que agora a gente vai ter mais do que isso, a gente vai ter mais do que o dobro. Tá, então, Eduardo, desculpa, cara, teus planos aí foram bem frustrados, velho. Vamos lá. Tu viu a convenção que lançou a presidência, esse Renan Santos? Fala a convenção, vai lá. A história desse Renan Santos, porque tem assim o René Descartes, né, o filósofo. Penso, logo existo. E tem o Renan Descartes. Cara, esse cara, é que não é só que ele tinha que ser descartado. Ele tinha que ser descartado e esmagado, que nem a barata que ele é. Metaforicamente, politicamente. Só uma coisa, você vê que ele vai flertando com esse discurso assim, não, a gente tem que matar ele, metaforicamente, fica fazendo aquelas ironiazinhas. Cara, a gente sabe, Eduardo Bueno, você é um revolucionário enrustido, você é um adolescente. Você é aquele cara que, tem que matar tudo e todos, vamos pegar em arma, só que você não faz nada. Você é só um magrelo velho dentro de casa, zoado, que teve um hypezinho, teve ali, e justamente a galera que te hypou, isso é o pior, a galera que te hypou naquela época é a galera que você despreza hoje, que você teve esse hypezinho e mais nada. Você não é levado a sério na academia, você não é levado a sério nas universidades, você não é levado a sério no público, você não é levado a sério em lugar nenhum, cara. Porque ou o cara, para ter a carreira que você pretende ter, ou ele tem um super hype, ou ele é muito levado a sério como intelectual, você não é nenhum dos dois. Entendeu? E aí você fica com esse sentimento adolescente, vamos matar todo mundo. Você não vai matar ninguém, cara. Você não vai fazer nada. No máximo que você vai fazer é pegar algum jovem, que isso é coisa de jovem, bobo, que vai ouvir o que você vai falar e vai tomar uma atitude criminosa. E aí esse cara vai se fuder, você vai acabar com a vida de um fã teu. É isso, cara. Entendeu? Mas vamos lá. Traga materialidade para tuas críticas, cara. Vamos lá. Desejando, assim, ele não é exatamente assim um Charlie Kirk. Se bem que, né? Não sei se não tem semelhança. Assim, qual será a mesma posição dele com relação às ideias do Charlie Kirk? Nem sabe. Você nem sabe. É muito deletério, sabe? Mesmo, assim, pra mim. É muito horroroso pra mim ter que ligar isso aqui, ter que falar dessa gente, sabe? Era muito melhor mesmo falar do Cabo da Ciolo, sabe? Mas você tá falando de quem? Não tem muito mais sentido falar no tal Ronaldo Caiado. Que nem eu falei, né? Deu mais de 150 mil views, né? Porque pelo menos ele faz parte, assim, de uma dinastia feudal, de senhores feudais, né? E os servos da gleba votam nele até hoje, né? O tal Flávio Bolsonaro, né? Que é uma escumalha também, uma coisa horrorosa. Pelo menos, assim, ele foi conduzido a essa vida
medonha que ele leva de rachadinha, de desvio de verba do gabinete, de premiar miliciano, de dizer que as urnas eletrônicas não são confiáveis, de ganhar uma casa do BRB, entendeu? Ele foi levado a isso pelo próprio pai dele, entendeu? Então também organicamente faz sentido. Agora esse tal Renan Santos, que também tem uma ligação orgânica com o pai, que também é um lixo que nem ele, né? O pai era especialista em comprar empresas com dívidas trabalhistas, empresas falidas para ir, né? Tipo aquele Nelson Taluri, sabe? O Nelson Taluri, esse que agora tá chegando nele, o Master, sabe? Um sanguessuga. Viu o número de processos com a família desse Renan Santos e que ele próprio tem. Não, cara, não. Novamente, cara, teu vídeo é inteiro baseado em fake news. Você vai falar mal do pai do Renan, porque ele comprava empresa falida. Você mesmo disse, a empresa falida, a empresa tinha os processos. Não é que as pessoas processaram o pai do Renan. As pessoas processavam empresas, o pai do Renan ia lá e comprava essas empresas. Tanto era não era uma coisa vil e horrorosa e criminosa que ele punha o próprio nome. O que você nem sabe o que você tá falando, ô Peninha. Deixa eu te falar uma parada. Se você vai fazer merda com a empresa, você não põe o teu próprio nome, velho. Você pega um monte de operadores financeiros, um monte de laranja, você vai jogando empresa laranja no monte de um monte de gente, vai arrancando o dinheiro dessas empresas e deixa explodir. O cara põe o próprio nome, cara. Nossa senhora, vai. Se bem, né, que essa história de processo varia. Porque, por exemplo, eu tenho tantos processos contra mim que pra mim é um disco de honra. Pra mim é um galhardão. Pra mim é um prêmio ser processado por canalha. Agora eles são processados pela Receita Federal, são processados pelo Ministério Público. Mentira. São processados por órgãos federais, estaduais, municipais, que tentam manter um mínimo, um verniz de decência na questão tributária, na questão trabalhista. Cara, assim, eu tenho quase certeza que também foi processado aí por órgãos municipais, federais, estaduais no teu episódio do Charlie Kirk, tá? Vamos lá. Né? Aí o pai do cara já está, e ele é um dos fundadores desse MBL. A sorte que, né, eu como me divido em dois, né, tu sabe, né, tem essa figura aqui, beirando o patético mesmo, sabe, eu, não tô brincando. É verdade, mano. Que fala aqui, e tem o Eduardo Bueno, aquele que escreve. Tu sabe, eu tô reescrevendo O Brasil uma História, né, vai se chamar Brasil, uma outra história. Ah, entendi. Não é aquele livro que você recebeu, eu não lembro agora o valor, mas era acho que 1.900.000, se não me engano, né? Você recebeu 1.900.000 para reescrever um livro teu? Era uma parada assim, né? Não é esse não, né? Será que é esse? Ou será que é? Você tem que falar aí para mostrar que você tá trabalhando. Um livro meu sobre a história do Brasil, desde a pré-história, e ele terminava com a eleição da Dilma para o segundo mandato. Não chegou no impeachment da Dilma. Aliás, um dos causadores do impeachment da Dilma foi o tal movimento Vem Pra Rua de 2014 e que depois resultou, de certa forma, na fundação em novembro de 2014 do tal MBL. Nossa, cara, o que você tá falando, cara? O impeachment da Dilma resultou na fundação do MBL em 2014. Você tá falando merda, cara. Você tá falando merda. O MBL é anterior a isso, anterior ao impeachment. Você tá falando merda, cara. Nossa senhora, velho. Isso que é historiador, ele trabalha com isso. E outra, eu vou te falar, sabe quem as pessoas usavam pra dar base de argumentação pro impeachment da Dilma? Você, meu irmão, você. Vamos ver o que ele vai falar do Kim. Esse filhote de já... Eu palestrei uma vez no tal Fórum da Liberdade. Do meu lado direito, o Kim Kataguiri. E do meu lado esquerdo, o tal Marcel Van Hatten. Para sorte de todos nós, eles não me conheciam e eu não conhecia eles. Mais sorte deles. Porque se eu soubesse quem eles eram, e se eu soubesse o que eles iam virar, eu tinha feito ali o que deve ser feito neles. Esmagado como barata. Metaforicamente, você vai mandar uma. O assassino atropelador do tal Marcel Van Hatten, aliás, cuja campanha foi financiada... Só uma coisa, tá, cara? Marcel, processo, cara, tá te chamando de assassino, tá? O Renan provavelmente vai te processar porque você falou que ele cheira pó e come travesti. Agora sim, você vai esmagar quem? Peninha, sério, velho. Não vai pra esse caminho, você vai esmagar quem, mano? Até o Marcel Van Hatten, até o Kim Kataguiri esmagariam você, bicho. Família com a qual eu, de certa forma, tive e tenho relações, família de um instituto. Não vamos dizer o nome do instituto, né? Porque o instituto é tão legal, um instituto cultural, que promove tanta coisa legal, que não é bem interessante a gente estabelecer um vínculo estreito entre esse instituto, que promove cultura de altíssima qualidade em Porto Alegre, com o Marcel Van Hatten, que agora está concorrendo ao Senado, o atropelador que matou um cara, não prestou socorro, deixou o caso prescrever pelos seus poderes, porque o cara não morreu na hora e nunca deu um tostão para a família. Mas todo dia que ele acorda de manhã, ele acorda com um cadáver junto com ele, né? Eu não sei se ele leu 100 anos de solidão, não sei se ele sabe ler, inclusive, mas se ele soubesse ler, ele deveria ler 100 anos de solidão. Todo dia de manhã, ele acorda com um cadáver. É doentia mesmo, porque, cara, quando tu vê esse Renan Santos, cara,
Tu viu? Tem que matar quem rouba. Dou força. Começa com teu pai. Nossa. Começa com teu pai. Isso aqui dá processo, né? O Renan, por exemplo, o Mário, né? Pai do Renan, roubou o quê? De quem? Você é um vagabundo, cara. Matar quem rouba começa com teu pai. E depois comete seppuku. Não, seppuku tu não pode cometer, porque seppuku exige honra. O suicídio ritual japonês. Começa com os teus assecla. Começa com em Minas Gerais. Tem que matar quem rouba. Tu viu? Pera, eu não entendi. Começa com Minas Gerais, teu assecla de Minas... Quem é o assecla do Renan de Minas Gerais que roubou? Paulistinha nojento, paulistinha nojento. Tu é um paulistinha nojento, asqueroso. Tu deve andar de patinete com aqueles coletezinhos de estufadinhos assim. Deixa eu falar uma coisa, Eduardo Moreira. Quando você for... Né, isso, inclusive, pode ser considerado xenofobia, né? Quando você for xingar alguém, e tudo bem, o xingamento tem o seu lugar, às vezes, né? Ou sei lá, zoar o cara pela patota ao qual ele pertence, pelo menos seja preciso. O Renan não é um Faria Limer que anda de patinete e blusa puffer, chama. Né? A gente zoa essa gente também. E não tô falando que, essa gente não presta. Não, é só uma zoeira. Como eles também nos zoam, e como é normal você zoar outras tribos. Só que é como se eu chegasse pra você e falasse o seguinte: ô Eduardo Bueno, eu vou te zoar, hein, meu? Vou te zoar, hein, cara? Você é tipo, mano, sei lá, meu, você é tipo aqueles otaku, tá ligado? Vai lá se vestir de anime. Mas o Eduardo Bueno se veste... Não, então só não tem sentido, cara. É só, você mostra só todo o teu preconceito, teu ódio, de verdade, né? E a tua infantilidade, você é uma criança, cara. Cheira pó e pega traveco. Quem disse é o Costenaro, causando uma consternação. Rafael Costenaro. Ele falou, faz o corte e manda pra ele. Tu cheira pó e pega traveco? Vamos nessa. Tu toma cogumelo alucinógeno, tu não merece. Cogumelo alucinógeno, tu não merece. Tu não merece tomar cogumelo. Hongos. Eu tomei todos possíveis. Dos bons, né? No lugar certo, na hora certa, com o xamã certo. Agora pó e traveco eu deixo pra ti. A não ser que tu me convide. É inacreditável, né, cara? Tu viu? Eles lançaram o programa dele, o partido dele chama Missão. Porque o que eu tava dizendo é o seguinte, cara, eu vou escrever sobre o MBL, eu vou escrever sobre aquelas manifestações de agosto de 2014, eu vou escrever sobre o impeachment da Dilma. Não, pausa, esse cara, você não... Você vai escrever suas manifestações de agosto de 2014? Que manifestações de agosto de 2014, cara? Cabe até aquele erro de português. Que manifestações de... Mano, você tá doidão, velho. O cogumelo não passou até agora, velho. Vai. Eu vou escrever sobre o advento do Partido Novo, com essa figura horrorosa desse Romeu Zema. E aí tem equilíbrio, tem ponderação, tem foco, não tem esse excesso. Mas aqui falando com isso eu não aguento, cara. Eu não aguento. E aí eu digo e repito, essa gente tem que ser exterminada como barata, no sentido metafórico e no sentido político. E lembre-se da liberdade de expressão. Está concorrendo à presidência, eu tenho toda a liberdade de dizer o que eu acho. E eu te acho desprezível, horroroso, nojento, patético, constrangedor. E te desafio para um duelo a bala de goma. Vamos ver quem come mais bala de goma. Mas de novo, cara, sem piada. Eu comecei dizendo, né, queria compartilhar contigo meu dilema, minhas dúvidas. Minhas dívidas, não. Aliás, milagrosamente, de momento, não vivi durante a ditadura. Falando em ditadura, ele tem... Bom, é basicamente assim, essa redução idiota. O Renan é um ditador. Sério, cara, nossa, vai. Esse Renan Santos, esse lixo, essa escumalha, essa figura desprezível, faz o corte e manda pra ele. Eu aceito qualquer proposta dele, inclusive cheirar pó e pegar traveco. Ele antes. Aí eu vejo, depois eu decido ser um cara. Ele fez essa piada 20 vezes já. Ele pegou como vice o tal Arildo Medina, que é um militar jornalista. Sensacional, militar jornalista. Militar ligado à Brigada Militar de Porto Alegre. A brigada essa que assassinou tanta gente, né? Tá envolvido ainda num caso que não resolveu entrar na casa de um cara lá em Pelotas, fuzilaram o cara. A Brigada Militar assassina, né? Não só assassina, mas assassina. Assassinou muita gente, né? Me prendeu 2 vezes. As 2 vezes eu saí e ainda quem foi punido foram os caras que me prenderam. Algum dia eu conto como é que eu fui preso. Eu sei bem a história da Brigada Militar, bem. Ele também, porque pelo menos esse Medina aí, coronel,
ele foi um dos organizadores ali, uma época, do Museu da Brigada Militar. E é bem bom manter o Museu da Brigada Militar para saber como é que a Brigada Militar, a serviço do Júlio de Castilhos, matou os seus oponentes do castilismo, né? O Chimango matando o Maragato, a brigada envolvida. Era legal também ter uma lista de todas as pessoas que a Brigada Militar matou, sem chance de defesa e já rendido. Espetacular! E aí, cara, esse MBL, que depois se juntou à bancada ruralista e aos evangélicos, que se diz novo, que se diz uma força de renovação e que se diz liberal. Deixa eu falar uma coisa, cara, a gente bateu de frente tanto com a bancada ruralista, com a bancada evangélica no bolsonarismo, cara. A gente não é isso, cara. A gente não é aliado para pedir voto ou escravo ideológico de ninguém. A gente tem a nossa própria direção. Se tá junto, tá junto. Se tá separado, tá separado. Se tá batendo de frente, tá batendo de frente. Nossa, Eduardo Bueno, é meio ridículo que você, como um historiador, que se diz historiador, não consiga ler o que a gente é no contexto brasileiro. Né? É muito triste. Você tá vivendo isso e você não tá conseguindo ler, velho. Você pode ter críticas a gente, mas seja preciso nas suas críticas, velho. Não é? Esses Faria Limers machistas que cheiram pó e comem travesti e estão junto com os evangélicos e com a bancada ruralista desde a manifestação de agosto de 2014. Cara, tá tudo errado, velho. Porque quem falou foi o Rafael Costa. Cara, você não acerta uma, brother. Pelo amor de Deus. Economia e conservador nos costumes, mas cheira pó e pega traveco, segundo membros deles mesmo. Então eu não aguento, né, cara? Eu não me seguro. Mas é uma merda, porque é o seguinte, fico chovendo numa olhada, né? Você que acompanha o canal Buenas Ideias já meio que sabe de tudo isso. Ou então eu significo aquela catarse pra você, né? Aí ele fala o que ninguém tem coragem de dizer. Ele fala o que estava trancado aqui. Eu não quero ter esse papel. Sabe o que é engraçado, cara? Ó, o vídeo do cara tem, mano, meia hora, onde ele não traz um argumento, ele só xinga, e o tempo todo ele fica se justificando do porquê ele tá fazendo o vídeo. Isso aqui dá pra fazer uma análise, né, psicológica de você tá em conflito consigo próprio, cara. Não, é tipo assim, é aquela história assim, tem uma música do Legião que fala assim, como é que é? Que eu perdi há muito tempo. Como é que, peraí, deixa eu lembrar. Quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém, você tá fazendo exatamente isso. Você tá tentando provar pra todo mundo que você não precisa fazer esse vídeo, mas você tá fazendo esse vídeo, mas você não precisa fazer esse vídeo. Mas então eu preciso provar pra todo mundo. Eu não preciso provar pra todo mundo, mas eu tô provando pra todo mundo que eu não precisava fazer esse vídeo, mas tô fazendo esse vídeo. Você é um idiota, cara. Você é só um idiota. Eu queria ter um papel muito mais elucidativo, que eu tenho quando escrevo. Não tem. Que eu tenho em alguns episódios aqui, episódio de Ceuta ali, né? Tá bem explicado, né? Além a história, não apenas a história de Ceuta, mas também tá bem explicado o que aconteceu ali, né? Com aquela invasão orquestrada. Esqueci de falar no episódio que o rei do Marrocos fez uma rodovia. São esses os agentes políticos, são esses os candidatos à presidência em oposição ao Lula, e são esses caras que me levam, mesmo tendo a plena convicção, baseado na etimologia que vermelho vem de verme, e sendo gremista, a pôr uma bandeira azul na minha casa. Porque foi criado uma época em Porto Alegre o PT azul, né? Verdade, né, Eduardo Bueno? Eu lembro de uma parte contemporânea dessa história, né? Quando, em 2017 ali, em 2018, quando o Lula tinha acabado de ter sido preso, a galera em Porto Alegre punha o PT em azul. Tem vídeo meu mostrando isso, inclusive. Então, se aproximam as eleições, esse cara tem 4%. Não tem 4%, cara. Ele tem mais que o dobro. Você vai chorar muito ainda. De voto nas eleições, ou seja, de cada 100 pessoas, tem 4 lixos humanos. Não, na verdade é o seguinte. A base de dizer que vão votar nesse outro lixo. Não, na verdade é o seguinte, cara. Você tem, dos eleitores aí, vamos pôr que você tem 220 milhões de habitantes, 100 milhões votam. Se o Renan tivesse 4%, significa que aproximadamente 8 a cada 100 seriam capazes de votar nele. Só que ele tem mais do que isso. Tá? Ele passa dos 10. Então eu diria pra você que a cada 100, 20 pessoas votariam no Renan Santos. Chora, cara. Pode chorar bastante, porque isso ainda é pouco perante o que a gente vai atingir, tá? Ligado à corrupção, com um monte de processo atrás dele. Isso é só mentira. Um pai horroroso. Mentira ele, também. Pelo menos uma coisa de bom ele tem. Dizem, não sei, cheira pó e pega traveco. Hein? Que nem o ruralista lá, o dono do maior frigorífico de Goiás. Se bem que esse eu acho que vai botar no candidato abocanhado, que também saiu. E tô fora, tô dentro, tô fora, tô fora, tô dentro. Agora, pode também me contar para um duelo.
eu vou, desde que seja com bala de goma. Aliás, sabe aquelas balinhas de canabidiol? É essa balinha de goma que eu tô falando. Vem, vem. Se levar uns cogumelinhos, também tô dentro. Mas cogumelo não é pra qualquer um. Cogumelo é só pra gente decente. E tu é imundo. Tu é imundo. Tchau. Com todo amor, com toda a transcendência que só o cogumelo e o canabidiol podem dar. Nossa, que vídeo infantil, cara. É um vídeo redundante. Ele fez a mesma piada 10 mil vezes. Ninguém me convida pra cheirar pó e comer traveco. Ele falou todos os elogios possíveis que ele podia falar pro Renan. Ele ficou tentando se provar que ele não precisava gravar o vídeo, mas gravou. E só. Eduardo Bueno, você virou uma criança. Você virou uma criança, uma criançona. Você chamou o Renan pra um duelo de bala, cara? Eu te chamo pra um duelo de palavras, né? Claro que você não vai aceitar, que você é um covardola, né? Você foge do Tomás Juliano, que desmascarou você em 1,5 milhão de vezes. Mas mostra que a gente é letrado, cara. Mostra que a gente é imbecil. Desmascara a gente aí, meu. Faz um debate comigo. O que você acha? Ou qualquer coisa, ou sei lá. Faz o que você quiser. É isso. A gente se divertiu pelo menos um pouco. Um abraço e vamos questionar tudo. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.